Que a gente venha centralizar aqui, ó, nessa parte aqui, para até que fique melhor também, para que o nosso professor ele venha estar direcionando o olhar. Amém? Vamos aqui nos concentrar aqui mais ao centro da igreja. Amém? Tome seu assento, vamos estar juntos aí hoje para aprendermos mais do Senhor. Depois você que está aqui na igreja, vai ali, ó, naquele banner ali, ó, faz uma, né, irmão Christian? Faz ali a sua foto no banner, sua selfie, ou faz um videozinho depois ali, uma filmagem ali, né, dizendo, olha, eu sou cria da EBD, expresse aí um versículo bíblico e espalhe por essas redes sociais. Porque Jesus Cristo está voltando, breve virá, amém? E a gente tem esse papel de apregoar a palavra de Deus, de anunciar essa verdade que transforma, que liberta, amém? Que agrega, que nos traz a unidade. Então eu quero nessa manhã te convidar para estarmos juntos orando. Peço uma vez mais que centralizem aqui, os obreiros que estiverem aí à porta, por gentileza, oriente os irmãos que chegarem para estar tomando o assento aqui nessa parte central da igreja, amém? Vamos aqui tomar o assento nessa parte central, amém? Então peço aos obreiros que oriente quem estiver chegando para tomar o assento aqui à frente e vamos dar o nosso melhor para o Senhor nessa manhã, amém? Peço a você que, por graça, bondade e misericórdia, fique de pé nessa manhã para estarmos orando juntos. Amém? Apresente suas causas, apresente esta cidade, apresente. Tem muita coisa para a gente apresentar ao Senhor, principalmente o nosso coração, para sermos cheios da palavra de Deus. Vamos orar? Deixa eu só fazer um teste aqui. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Só tem vivo aqui, glória a Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós rendemos graças ao Senhor, ó Pai. Pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. E pedimos que o Teu Santo Espírito nos aperfeiçoe, Senhor, dia após dia, Pai. Senhor, nós estamos em Tua casa, nessa escola bíblica dominical, Senhor, a maior escola teológica do mundo, Pai. Onde nós, Senhor, meu Deus, aprendemos mais e mais do Senhor. Aonde um servo e uma serva do Senhor, meu Deus, se torna munido, Senhor, da Tua santa e poderosa palavra. Nessa manhã nós clamamos a Ti, Pai, que o que cada coração, Senhor, meu Deus, anseia, o Senhor venha assinar, ó Pai. O Senhor, meu Deus, venha aprovar, ó Pai, segundo a Sua grandeza, segundo a Sua bondade, segundo os Teus planos. Pedimos que o Senhor envie ceifeiros, Senhor. Meu Deus, pois a seara é grande, papai. Pedimos que o Senhor prepare, Senhor, meu Deus, obreiros, líderes, ó Pai. Levanta, Senhor, pessoas dispostas, Senhor, meu Deus, com um espírito voluntário, Senhor, para, Senhor, meu Deus, cumprir, ó Pai, o que o Senhor determinou à Tua santa igreja, para ir e pregar o Evangelho, Senhor, para formar discípulos. E nessa manhã, Senhor, meu Deus, juntamente, Pai amado, com os nossos irmãos, nós estaremos, Senhor, louvando ao Senhor, ó Pai, através dos instrumentos, Senhor, aqui, Pai, nas mãos dos Teus servos, Senhor, através das vozes dos Teus filhos, Senhor, a igreja entendendo que é um corpo, Senhor, prestará ao Senhor nesta manhã um culto racional a Ti, e enquanto Te adoramos essa manhã, ser servido em encher o Teu povo, meu Deus, de amor, de bondade, de paz, de graça, do Teu sobrenatural. Cura, Senhor, essa manhã a enfermidade na alma, a enfermidade física, e receba, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. E você diz: aplauda Jesus e adore com toda a tua força. Bênçãos e os cuidados, e reconhecer tudo que Deus fez por mim. Levanta uma
amigo que se preocupa comigo, supre minhas necessidades, me ama de verdade. Obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou, com as tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrego a ti. Obrigado, Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou, com as tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrego a ti. As bênçãos e os cuidados, e reconhecer tudo, e reconhecer tudo que Deus fez por mim. Levanta um amigo que se preocupa comigo, supre minhas necessidades, de verdade. Obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou, com as tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrego a ti. Obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou, as tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrego a ti. Obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou, com as tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrego. Você pode agradecer o Senhor nesta manhã. Levanta a tua mão e agradeça a Ele. Obrigado, Senhor, me ajudou, me amparou, com as tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrego a ti. Obrigado, Senhor, cante isso nesta manhã. Obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou, eu entrego a ti. Levanta suas mãos aí para o céu e cante isso. Obrigado, pois até me ajudou, com as tuas me sustentou. Minha gratidão eu entrego a ti, a ti, a ti. Aleluia, aleluia. Somos gratos a ti, Senhor. Venho minha vida oferecer a ti nesta manhã. É gratidão, Senhor, é gratidão. Venho a minha vida oferecer-te. Aleluia. Se você sabe, adore comigo. Minha alma chora nesta manhã, Senhor, por ti. Aleluia. Oh, aleluia. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Oh, venho minha vida oferecer. Venho minha vida, Senhor, oferecer como oferta de amor, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida
cante. Foi e eu nasci. Cumpre em mim, Senhor. Cumpre em mim o teu querer, o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia, e que a cada dia eu queira mais e mais o que estar ao Senhor. E que a cada dia, que a cada dia eu queira mais. Eu quero ouvir só a igreja cantando e que a cada dia, amém? Estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia, só a igreja, hein? E que a cada... Assim não vale. Levanta as tuas duas mãos lá pro alto e cante. Mais uma vez, e que a cada dia. Aleluia. Mais uma vez, vamos lá, vamos lá. E que a cada... Eu quero estar ao teu lado. Estar ao teu lado. Estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia, cante isso. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado. O quê? Cante. Sem. Oh, aleluia! As palmas adoram a Ele bem forte. Glória a Deus. Aleluia. É pra ti, Senhor. É pra ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja? Amém. Glórias a Deus. Eu gostaria de pedir, nosso pastor Rony já falou, gostaria de solicitar aos irmãos para a gente se posicionar mais aqui ao centro, por gentileza. Nosso irmão hoje, nosso irmão João, ele vai ficar mais aqui embaixo e vai usar o quadro para facilitar até para vocês verem também. Quem puder sentar mais à frente, tá bom? Por gentileza, para todo mundo participar, ver direitinho e não perder nada dessa aula que com certeza vai ser uma bênção para nós. Amém? A lição de número 12. Amém? Soberania de Deus na história. Pai, essa aula aqui é fera. Quem não tem a revista, pode abrir em Daniel, capítulo de número 2, verso 16 ao 23. Amém? Daniel, capítulo 2. Tem lugar aqui na frente, tá, gente? Pode ficar aqui, ó. Primeira, segunda, terceira fileira. Esses reservados aqui hoje, pode ficar. Pode sentar aqui bem na frente. Amém? Daniel 2, a partir do 16. Daniel 2, a partir do 16, amém? Eu vou ler o 16, os irmãos 17, a gente vai seguindo até o 23, e o 47 nós vamos ler juntos. Amém? O 16 diz o seguinte, Daniel 2, 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força.
Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O versículo agora 47, para quem está com a Bíblia. Vamos ler juntos, amém? 1, 2, 3. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de segredos, pois pudeste revelar este segredo. Amém. Nosso texto áureo se encontra em Daniel, capítulo 4, verso 37, diz o seguinte: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus por essa palavra. Amém? Tivemos aí hoje o nosso café da manhã, foi uma bênção. Amém? Obrigado você que pôde estar conosco. Se você não pôde, venha nos próximos, amém? A partir das 9 da manhã. Amém? Eu queria pedir para a mídia colocar para a gente, daqui a pouco, tá bom? Meus irmãos, só alguns pequenos avisos. Nós estamos aí fazendo a gincana, então coloque seu nome na lista, tá? O pessoal está passando com a lista na prancheta. Coloque seu nome, se trouxe revistas, trouxe Bíblia e se trouxe visitante. Hoje nós temos algum visitante que vem pela primeira vez? Temos alguém? Não? Amém. Todos são de casa, né? Glória a Deus. E uma outra questão, eu queria que quem quiser, né, adquirir a revista já do próximo trimestre, nós vamos ter uma lista ali no final. Você pode dar seu nome, para a gente já ter uma noção de quantas revistas nós vamos pedir. Amém? Só dar um nome, não precisa pagar nada agora. É só questão para a gente ter controle e fazer a encomenda. Para ninguém ficar sem, para as classes de crianças, jovens e adolescentes também terem a revista todos no próximo trimestre. E as crianças também. Tá bom? Então, você que deseja adquirir sua revista, fale comigo ali no balcão no final, para a gente já colocar seu nome e para você já adquirir a revista. Amém? Vamos ler nosso versículo do mês. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Disse Jesus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra. Nosso livro do mês é o livro de Mateus. Você tem até mais 2 semanas aí para finalizar esse livro. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus pela vida dos nossos pastores. Vamos continuar adorando ao Senhor com as nossas ofertas. Paz de Cristo, meus irmãos. Ontem, para a glória de Deus, inauguramos mais uma igreja lá no Rio de Janeiro. Está com o vídeo aí? Pode soltar, por favor. A Devec Vila Valqueire. Espera aí que vai soltar o som ali, espera aí. Volta aí. Pode aplaudir ao Senhor por isso? Seu dízimo e a sua oferta.
Eu não sei nem, você sabe, Rodolfo, onde fica Vila Valqueire? Tu sabe onde fica lá? Tem noção, né? Já não sei nem para onde fica, mas tua semente está chegando lá. É o mais importante, irmão. E você vê, né, que não importa o tamanho da igreja, né, a gente tem um padrão, né, a seguir. Então, a Deus seja a glória. Nosso pastor já chegou de Portugal já para inaugurar essa igreja, né? Que nós também inauguramos na verdade, fizemos a pré-inauguração no último domingo da nossa nova igreja lá em Porto. Então, a Deus a glória. A tua oferta está chegando aí nos confins da terra. Amém? Então, nessa manhã nós temos a oportunidade, mais uma vez, de ofertar e de semear em uma boa terra. Então, os obreiros podem distribuir os envelopes. Você que vai entregar seu dízimo hoje, peça o envelope de dízimo também para o obreiro e que Deus te abençoe e te recompense poderosamente. Glória a Deus, levante aí sua semente, vamos orar. Senhor, somos gratos, porque estamos lançando a nossa semente em uma boa terra. Que o Senhor faça o teu povo prosperar cada vez mais. Pai amado, Pai bendito, que não falte nada no lar de ninguém. Continue, Senhor, suprindo as necessidades. E Pai, como eu tenho te pedido, traga colheitas extraordinárias, incontáveis, milagrosas, para que o teu povo possa ver, ó Pai, a tua boa mão. Oh Deus, que não falte o pão na casa de ninguém, que nós possamos ter para abençoar o reino cada vez mais, que nós possamos ter, ó Pai, para abençoar outras pessoas, e que também nós possamos ter para usufruir, ó Pai, do bom dessa terra.
nos abençoe poderosamente, no nome de Jesus, amém e amém. Os obreiros vão recolher os envelopes, se por acaso alguém tiver com dízimo, é só colocar aqui nos gasofiláceos. Hoje à noite, 18h30, teremos o nosso culto de celebração, convide alguém, né? O melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. Então, divulga aí nas suas redes sociais e essa noite esteja aqui para celebrar aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Glória a Deus. Vale lembrar, irmãos, depois a gente vai colocar nas redes sociais da igreja. O mês de março está acabando, mas lembrando que no mês de abril nós vamos receber nossa pastora aqui na igreja, né? Pastora Elisete, então vamos divulgar isso aí com força, irmão. Vamos divulgar, em breve aí a gente vai estar fazendo a arte tudo bonitinho, divulgando nas redes sociais, porque na Santa Ceia de abril, né, na sexta-feira aqui, a nossa pastora vai estar conosco. Amém? Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa manhã? Então receba o nosso professor aqui, nosso irmão João. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele? Quem vai ser novo membro da igreja vai ter uma aula especial comigo hoje, tá bom? Então os irmãos que vão ser novos membros, eu vou descer, vocês me acompanham aqui na hora que eu descer, tá bom? Eu também quero incentivar aqui, né, nós temos uma faculdade na nossa igreja, a Faculdade Vitória em Cristo, né? Então eu quero também incentivar os irmãos a fazer, né, a faculdade, fazer a graduação. Se você já tem uma graduação, você pode fazer a pós-graduação também, né? À distância, tudo bonitinho. Por que eu estou falando hoje da faculdade também? Porque o nosso professor é aluno da Faculdade Vitória em Cristo, né? Você pode? É aluno da nossa faculdade. Então, não, quero fazer um curso, né? Qualquer coisa, procure o irmão João aqui, ó. Ele te dá os canais aqui, né? Ah, sou graduado, quero fazer uma pós. Por exemplo, eu não tenho um curso de teologia, um exemplo. Não tenho um curso de teologia, a faculdade de teologia. Mas eu sou graduado. Você pode fazer uma pós na área de teologia. Nada vai te impedir, entendeu? Então, estou aqui incentivando porque o nosso irmão aqui é aluno da nossa faculdade. Então, se você queira fazer a faculdade, graduar, e outra, irmãos. Eu não sei como é que está lá o desconto hoje, não lembro de cabeça. Mas você que é membro da nossa igreja, você tem desconto, né? Eu faço uma declaração, todo mês aqui eu faço uma declaração, né, para o irmão João, para mostrar que ele é membro da nossa igreja. E aí, né, ele recebe lá o desconto, né? Então você tem benefício como membro da igreja. Então eu quero te incentivar a estudar, a crescer na graça e no conhecimento. Então, aqui ó, casal tem desconto também, né? Então, fazer com o teu cônjuge, é bom que um incentiva o outro, um empurra o outro. Então, também tem desconto. Eu não lembro como é que está lá, mas entra lá no site da faculdade, faculdadevitoriaemcristo.org, e você vai ver lá tudo. Deus te use. Amém. Deus seja louvado. Obrigado, gente. Pai do Senhor, bom dia. Igreja. Nossa, que responsabilidade, né? Falar da soberania de Deus. Estar aqui na frente já é uma grande responsabilidade. Uma missão dessa, então, de falar da soberania de Deus, é punk. Mas vamos lá. Eu queria pedir, os irmãos que estão mais destacados, se puderem chegar mais perto, fica melhor para você, não é nem para mim, é para você, né? Porque eu vou estar escrevendo aqui, então não sei como é que está a visibilidade daí, então vai ser melhor para você, né? Deixa eu me apresentar, né? Irmão João, esposo da tia das crianças, a Daniela, pai do Pedro, do Miguel, e servindo ao Senhor aí, contribuindo com os irmãos para a glória de Deus, né? Então, o assunto que nós vamos tratar hoje sobre a soberania de Deus na história. Antes de a gente começar a tratar sobre isso, o que vocês entendem, ver com vocês, o que vocês entendem por soberania?
soberania de Deus. Está legível? Ou o garrancho está muito caderno de caligrafia para mim? Vocês aconselham? Então, irmãos, o que vocês entendem? Para a gente poder entender essa questão de soberania de Deus, a gente primeiro precisa entender o que é soberania. Alguém arrisca? Autoridade. Autoridade. Para mim, é a mesma coisa de misericórdia, bondade, sabedoria. Sabedoria. Bom, autoridade, sabedoria, bondade, misericórdia. Alguém tem algo a mais a dizer? Quer acrescentar? Acima de tudo e acima de todos. Deus soberano. Soberania, acima de tudo e acima de todos. Eu pedi para que os irmãos distribuíssem uma folha e uma caneta para cada um de vocês. Vocês vão escrever o que significa soberania. Deixa eu só achar a página aqui. Anotem aí. Soberania. Correto? Quem tiver sem papel aí, levanta a mão. Por favor. Se der tempo, vou pedir para passar um videozinho para complementar, tá? Um videozinho, um pequeno vídeo, tipo 2h30, tá? Mas fiquem tranquilos. Nós chegaremos a tempo para o culto de mais tarde, logo mais, viu? Posso digitar? Posso? Vocês vão escrever aí. Soberania. Superioridade derivada de autoridade. Superioridade derivada de autoridade. Superioridade derivada de autoridade. Um dos pilares daqui, não é? Ó, o irmão Rodolfo está precisando de uma caneta aí. Aliás, ele está precisando de tinta na caneta dele. Oi? Superioridade derivada de autoridade. Vírgula, domínio. Vírgula, poder. Superioridade derivada de autoridade, domínio, poder. Pronto? Prontinho? Então, agora que a gente tem uma noção do que é autoridade, vamos trabalhar um pouco em cima disso aí, da autoridade de Deus. Onde Deus... Por exemplo, outra coisa eu pergunto para vocês, a soberania, ela é, vamos dizer assim, ela é um atributo, uma qualidade, ou ela é uma condição, um status, vamos dizer assim, levando para o lado de poder, uma posição. O que vocês acham que é superioridade? Soberania, perdão. Soberania, ela é uma qualidade ou ela é algo condicional, um estado? Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o nosso pastor Rony. Ele é pastor ou ele está pastor? Ele ser pastor, essa autoridade que está sobre ele e que ele exerce, é uma qualidade ou é uma condição? É um poder atribuído a ele. Quem acha aí
Quer falar, responder? Oi? Condição? Raul falou que é condição. É isso, se eu entendi bem? Alguém arrisca um chute? Chamado. Um chamado. Mas assim, não, ele foi chamado, mas assim, a soberania dele, o poder que é imputado a ele, é uma qualidade dele ou algo atribuído a ele, ou uma condição. Algo atribuído, é condicional, correto? Ele é o pastor, está pastoreando aqui como auxiliar nosso pastor, vamos dizer assim, soberano, pastor Felipe, né? Que foi colocado por alguém. Aí agora, vocês vão pegar, também aí no papel de vocês, abaixo de onde vocês escreveram, vocês vão colocar assim. Soberania, e vão fazer, ó, uma tabelinha assim, ó, vão riscar assim, vão dividir em 2 colunas. Onde, de um lado, vocês vão colocar a palavrinha ser junto com qualidade. Então, soberania, aí divide uma coluna. De um lado vocês vão colocar a palavrinha ser e abaixo qualidade. Vou procurar escrever aqui somente com a cor escura para estar facilitando a visibilidade para vocês. No outro lado da coluna, vocês vão escrever estar embaixo, condição. De um lado, ser, qualidade, e de outro, estado, estar, condição, condicional. Soberania. De um lado, ser, qualidade, do outro está, condição. Pronto? Aí agora eu pergunto a vocês. Eu posso afirmar que soberania é tanto qualidade como condição? Posso? Alguém pode me dar exemplo? Por exemplo, um exemplo de cada. Soberania como qualidade e soberania como condição. Eu já dou a resposta. Eu posso afirmar que soberania, eu posso afirmar que ela é qualidade e ela também é condição. Alguém pode me dar um exemplo de soberania como condição? Sim, presidente da República, no caso a soberania como pessoa. Vou escrever não, está feio demais. O irmão já falou ali, presidente. Se os irmãos quiserem anotar, um excelente exemplo. Presidente. Como qualidade, você colocaria a natureza? Soberania da Pegue isso aí. natureza Pega não vai esse aí. mudar. Isso, o irmão Vai Cristian, chover independentemente se você planeja um evento ou não. colocou como soberania ser qualidade a natureza. Peguem isso aí. A gente vai falar disso aí. Natureza. Beleza? Algum outro exemplo? Um país, eu posso dizer? Ele seria qualidade ou seria condição?
Porque para um país ser reconhecido como nação, como soberano, ele precisa de no mínimo 4 pontos. Primeiro, ter um território. Segundo, ter um povo. Terceiro, ter um governo que exerça poder sobre este território e este povo. E quarto, ser reconhecido por um grupo de nações, no caso a ONU. O Brasil, então, é soberano. Ele tem esses 4 principais quesitos. Qualquer nação, por exemplo, hoje Israel, dos 193 países participantes da ONU, apenas não, é um número muito bom, 167 reconhece oficialmente Israel como nação. 26 não reconhece. Dentre eles Venezuela, dentre eles Tunísia, dentre eles, deixa eu ver se eu lembro aqui, de 20. Deixa eu ver, Tunísia, Venezuela, Arábia Saudita, Iraque, Irã, não reconhece. Irã não reconhece em detalhe. Dia 20 agora, foi dia 20 agora de março, ele está presidindo a comissão de desarmamento na ONU, hein? O Irã. E não reconhece Israel como nação. Oficialmente não. O Brasil, graças ao nosso bom Deus, foi uma das primeiras nações. Em 49, em fevereiro de 49, ele já estava reconhecendo oficialmente Israel como nação. Isso é bênção para nós. Israel se tornou nação em 48, né? Vamos lá, então. Então, nós temos presidente, no caso de pessoa, país, no caso de soberania. Pastor Rony não entraria aqui? Ou aqui? Gente, um ponto importante para diferenciar soberania ser qualidade, soberania estar condição. Você quer algo prático, aí a gente vai chegar lá em natureza. Se ela está aqui ou aqui. Pastor Rony é pastor porque foi condicionado por alguém. Alguém deu essa autoridade para ele. Alguém. Ele está debaixo de uma autoridade. Pastor Felipe, pastor César, pastor Silas, Deus. A nação, qualquer nação que seja reconhecida, como falei, precisa desses pontos. Um presidente da república, em casa, como pai, a minha soberania como pai e como marido, foi dada por alguém. Foi dada por alguém. Agora, quando é qualidade, é inerente dela, é dela em si, ninguém deu essa autoridade. É dela, pertence a ela. Como o seu dedo polegar pertence a você. Soberania. O único ser que se encaixa aqui. Deus. Ele, sim, é soberano por natureza. É dele, é ele, por ele, para ele. São feitas todas as coisas. As demais, inclusive natureza, está aqui. Por quê? Subjugada a ele. Pela ordem natural das coisas, vai chover, não vai chover, né? Os tempos e as estações. Mas e se ele quiser mudar? Pode algum tempo, alguma chuva? Não. O Senhor disse que não é para eu cair, mas eu vou cair. Vocês estão entendendo? Então aqui é um atributo, é uma qualidade de Deus. E é uma qualidade que, vamos dizer assim, ele compartilha. Nós temos 2 tipos de, vamos dizer assim, as qualidades de Deus. As transferíveis e as não transferíveis. As não transferíveis, onipotência, onipresença, onisciência, eternidade. Mas espera aí, nós não somos eternos? Deus é eterno para trás também. Quem criou Deus? Quem fez Deus? Nós temos um ponto de partida. Ele não. Ele é eterno. Agora, vamos dizer assim, atributo dele que ele divide com a gente. Amor, misericórdia, compaixão, fidelidade. Porque isso até a gente reflete em nós. E é o que deve ser dessa maneira com o mundo aí fora. Serviço na escola. Então vocês captaram aqui o que é soberania, o significado de soberania. O que é soberania? Alguém pode ler para mim? Por favor.
Superioridade derivada de poder, domínio. E então aprendemos o que é soberania. E que existem, vamos dizer assim, duas formas. Soberania ser qualidade, e soberania está condição. Correto? Então, pegaram o que é soberania? Agora, vamos para a lição. Nos pontos aqui da lição, a gente vê a soberania de Deus sobre as nações, a gente vê a soberania de Deus sobre pessoas e indivíduos, e a gente vê os efeitos da soberania de Deus. Vamos pegar aqui? Posso apagar aqui? Agora, irmãos, eu vou fazer um negócio aqui. E podem rir se sentir vontade, tá? Eu acredito que vocês vão sentir vontade de rir. Eu vou tentar fazer aqui uma estátua. A estátua, vou pegar aqui, onde nós temos a cabeça. Quem quiser se aventurar e fazer a estátua também aí. Se desenhar melhor do que eu, vim aqui, tá? Jesus, amor. O que eu estou fazendo aqui? É uma estátua tanquinho aqui, que barriga tanquinho, uma estátua que malha, né? Gente, que horrível. Desculpa aí, tá? Mas, oh meu Deus. Jesus. A estátua tem pé, não tem rodinha não. Então, vamos lá. Segundo essa estátua aqui, com base nessa estátua aqui, a gente vai estar falando sobre os pontos da lição. Onde Deus é soberano sobre nações, sobre pessoas, sobre a história em si. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, correto? Quem leu a lição, quem conhece a história de Daniel ali, já logo de início ali, nos capítulo 2, se eu não me engano, o rei ele teve um sonho, né? E o interessante é que esse sonho foi perturbador. Ele ficou perturbado com aquilo. E ele convocou todos os sábios e queria, olha só, que os sábios, além de revelar o sonho, ele nem contou o sonho, ainda queria o significado daquele sonho. Como se eu chegasse para o irmão João, eu tive um sonho. E você vai ter que revelar que sonho que eu tive, qual foi o sonho que eu tive, e ainda me dar a interpretação. Do contrário, o senhor e os demais, eu vou passar a navalha. Esse foi o desafio para Daniel. E ameaçou matar todos os sábios do rei, se não trouxesse a revelação para ele. Daniel, quando ficou sabendo daquilo, como nós lemos, vamos dizer assim, correu para casa, contou seus amigos, e agora? Ou é Deus ou é Deus. Não tem essa de meio termo, eu acho, vamos tentar isso aqui, vamos para ali, vamos fugir. Não, não tem. O cara é soberano. Foi colocado por Deus. Inclusive, até aqui em Daniel 2, acho que 37 aqui, o próprio Senhor chamou Nabucodonosor de meu servo. De meu servo. Foi colocado por Deus. Toda a autoridade instituída por Deus. Acho que Romanos 13, se não me falha a memória. Se alguém tiver com Bíblia e puder conferir para mim aí, Romanos 13, se não me falha a memória. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É 13 mesmo?
13, isso. Romanos 13, toda autoridade instituída, constituída por Deus. Então, ou seja, até mesmo aquela soberania de Nabucodonosor sobre toda a terra da época, então, foi Deus quem permitiu a ele. E que entra na história como? De que maneira entra na história? Israel, antes de ser invadida por Nabucodonosor, pela Babilônia, foi ou não foi alertada pelos seus profetas? Isaías, Jeremias, foi ou não foi alertada sobre o pecado? Foi ou não foi alertada? Então Deus, com todo o poder em suas mãos, Ele não perde o controle de nada. Ele trouxe Nabucodonosor como um corretivo para Israel. Vocês vão. Enquanto uns profetas diziam, não, Deus mais uma vez vai levantar alguém, vai nos dar livramento. E profetas como Isaías, não vai, se convertam, abandonai, deixai as vossas práticas. Deus veio com Nabucodonosor, usou como, vamos dizer assim, juízo sobre Israel. Mas e então, Deus abandonou? Então nós temos aqui o cabeça como Babilônia. Na pessoa de Nabucodonosor, Deus prova mais uma vez a sua soberania com a nação de Babilônia. O rei Nabucodonosor leva cativo Israel. E a gente vê outros pontos disso na história também, na própria Bíblia. Ora, com Faraó, Deus também demonstra a soberania dele com Faraó. O que diz lá na palavra do Senhor? Quando Moisés ia ter com Faraó, e aí depois do diálogo, e o Senhor endureceu o coração de Faraó. Não diz que foi outra pessoa. Não diz. Um ponto determinante em soberania de Deus e as demais soberanias, que a soberania de Deus ela não sofre influência. Enquanto que, por exemplo, a soberania do pastor Rony pode sofrer influência da pastora Michele, esposa dele, pode sofrer influência de um amigo. A soberania do pastor Felipe pode sofrer a influência do pastor Rony, seus auxiliares, do pastor Tiago, os demais irmãos. A soberania dos nossos líderes aqui dos ministérios, já de Deus não. Porque ela é perfeita, ela é imutável. Ele não precisa de conselho para isso, ele tem certeza. Ele fez todas as coisas. Lembra? Dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Outro exemplo da soberania de Deus que a gente vê na história, como por exemplo, rei Assuero. Alguém lembra aí da história? Esther. O decreto, que ele primeiro fez um decreto com auxílio de quem? Sob a influência de quem? O soberano Assuero fez o decreto para, em determinado dia, seria exterminado todo judeu. Mas aí também Deus vem, se levanta, com tudo em suas mãos, levanta quem? Esther. E aí ela vai lá e consegue com que o rei não revogue o decreto dele. Porque eles tinham uma lei que o decreto do rei não podia ser revogado. Ele então faz um outro decreto, dando o direito aos judeus de se defenderem. Por meio de decreto. Soberania de Deus. Tudo nas mãos de Deus. Correto? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Se eu não souber, nós temos pastores aqui e eu não tenho medo de dizer, irmãos, desculpa, eu não sei. Então eu vou pesquisar porque também contribui para mim. Tá? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Lembre, é uma aula. Tá? Não é uma pregação. Estou aprendendo com vocês. Ok? Então aqui, nós vemos na pessoa de Nabucodonosor, na Babilônia, a soberania de Deus. E desde o início da história a gente vê a soberania de Deus. Desde lá da queda de Satanás a gente vê a soberania de Deus. E como, por exemplo, Satanás, adversário de nossas almas, tinha ou não tinha uma soberania? Ele tinha uma autoridade. Se ela fosse dele, inerente a ele, teria caído? Não teria. Quando ele em seu coração propôs, subirei ao mais altos céus, me assentarei no trono, acima do trono. E olha a autoridade dele, infelizmente arrastou um terço do céu. E aí quando ele caiu,
Quem o lançou de lá? O soberano dos soberanos. Agora a gente parte para cá, para o império Medo-Persa, que eram os braços e mais o peito. Assuero e Xerxes, se eu não me engano aqui, tá? Medo-Persa. Onde Deus prova, que eu acho interessante. Eu quero que um irmão abra a Bíblia, não posso deixar de ler isso, de compartilhar isso com os irmãos. Eu quero que um irmão abra a Bíblia em Jeremias, para vocês verem a soberania de Deus. Em Jeremias, por favor. Jeremias não, perdão, desculpa, tá? Esdras. Esdras, a partir daqui, deixa eu ver aqui. Não é possível que eu perdi, não. Estou procurando aqui a carta de Esdras. Isso. Achei aqui. Esdras, capítulo 7, versículo 12. Prestem bem atenção, por favor. Quem puder ler. Alguém quer ler? Ou eu mesmo leio? 7:12. Por favor. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Pode ir lendo a carta toda. É uma Por carta. mim se decreta que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto, da parte dos reis e dos seus 7 conselheiros é mandado, para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiro, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazeres do resto da prata, do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, de tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça, até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal sem conta, tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus, porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos? Pode ir mais. Continua? Até o 26. Pode. Amém. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros,
netineus e ministros desta casa de Deus, que se lhe não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está do além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe, as farei saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Continua? 27. Vou continuar então. Vai até o 20. Bendito. Gente, Deus seja louvado. Oh, glória. Agora vai. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais. Aleluia. Que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém. Ponto. Irmãos, com licença, por favor, de pé, por gentileza, por favor. Quem não puder por alguma limitação, compreenda. Por favor, de pé, de pé. Irmão, meu povo é destruído por falta de conhecimento, por falta de conhecer as Escrituras. A gente fica perdendo tempo com TikTok, com Big Brother, com futebolzinho da quarta-feira, do domingo. A gente perde tempo com tanta coisa, irmãos, e tanta preciosidade, tanto que nossa, nos fortalece, dá vontade, nos renova o ânimo, mas for assim que a sensação que eu tenho é que com uma mão eu vou pegar isso aqui e levantar. Mas eu sei que a força não é minha, é do nosso Senhor. E a gente vai vendo na história, Deus cuidando desde o início do seu povo, na preparação de um povo para vir o Messias. E todo o caminhar daquele povo por onde eles passaram, mesmo com incredulidade, falta de fé, desobediência, mentira, enfim, tudo o que não prestava, tudo aquilo que Deus abominava, e Deus ainda cuidando deles. Tudo aqui, ó, na palma da mão. Na palma, podem se assentar, desculpa. Eu fico imaginando a alegria, acho que Esdras não se conteve em lágrimas, em riso, acho que falou em línguas estranhas, acho que Esdras, quando ele recebeu essa carta do Artaxerxes. Vocês estão entendendo? E isso se deu aqui, ó. Nessa outra parte aqui, onde era a Macedônia e a Grécia, se desenvolveu a cultura, a escrita, todo um preparatório, um preparativo para que quando chegasse aqui no Império Romano, onde viria o Messias, a cultura, a escrita já estivesse desenvolvida para a propagação do Evangelho. No Império Romano, isso a gente vê com Alexandre, o chamado o Grande, e outros. E aqui no Império Romano, onde tinha o quê? Teve-se vamos dizer assim, trazendo para os dias de hoje, trouxe meio que uma ordem. As estradas estavam bem protegidas para que os discípulos, para que o evangelho pudesse se propagar. Deus sempre cuidando de tudo, soberano sobre todas as coisas, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Vocês estão entendendo? Agora, para a gente vir aqui nos pés, eu queria passar um vídeo que eu acredito que dê tempo. Conforme for, eu vou estar dando uma olhada aqui e peço para cortar, tá bom? Como um complemento, e aí a gente conclui. Porque o principal aqui era vocês entenderem o que é soberania na íntegra, o que significa soberania, e que existem essas duas, vamos dizer assim, soberanias, como condição e como qualidade. Somente Deus é soberano por qualidade, é dele, por ele, para ele. As demais, condicionada. E aí aqui a gente viu Deus atuando, a sua soberania em pessoas, na pessoa do Faraó, do Nabucodonosor, Assuero, Xerxes, quem mais? Alguém quer dizer mais alguém aí? Isso fora Moisés, fora Josué, fora os juízes, fora essa galera, fora essa turma. Isso eu estou colocando aqui na história, tá? Assim, tirando, vamos dizer assim, tirando do meio gospel. Tirando o meio gospel,
estou trazendo para cá. Porque hoje nós temos aí senhor Alexandre de Moraes, nós temos aí o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, nós temos aí o da Venezuela, o Maduro, né? Que já passou de Maduro, já está podre já. E outros mais. E esse videozinho, se puder já colocar, pode pôr, por favor. Tá bom? E aí a gente chega na conclusão. A eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, jogou por terra os compromissos de paz firmados 20 anos antes pela Liga das Nações. Ao final da guerra, o ideal de um organismo intergovernamental destinado a fomentar a harmonia entre os países voltou a aparecer para as grandes potências uma necessidade de primeira ordem. Reconstruída das ruínas da Liga das Nações, nascia em 1945 a Organização das Nações Unidas. Um edifício da diplomacia no mundo de estrutura tão colossal quanto a sua missão. Para garantir a paz e a cooperação entre as nações, a ONU emprega mais de 125 mil funcionários nas Américas, na África, na Europa, na Ásia e na Oceania. Conta com um orçamento anual de mais de 3 bilhões de dólares e opera por meio de 5 órgãos principais, 15 agências e dezenas de comissões. Com mais de 60 missões de paz já realizadas em 5 continentes e o impressionante histórico de 9 prêmios Nobel da Paz já conquistados, a ONU se projeta como o maior símbolo de esperança no mundo aos afligidos por guerras, desastres naturais, doenças ou tiranias. Mas, eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. That includes freely decide over their own body, their own sexuality, when and how many babies they want, if they want contraception, if they want abortion. If you want to make sure that you don't start a new colonization, let people make their own choices, decide over their own body. As atividades da ONU são distribuídas entre os órgãos que a compõem, sendo 5 deles os principais: o Conselho de Segurança, o Secretariado, o Tribunal Internacional de Justiça, o Conselho Econômico e Social, que abriga agências como Organização Mundial da Saúde e a Unesco, e a Assembleia Geral, o órgão com representatividade mais diversa, por ser o único do qual participam todos os Estados-membros da ONU, além de compreender como corpo de apoio o Conselho de Direitos Humanos. A Carta de Fundação da ONU de 1945 estipula em seu artigo 1º, como primeiro propósito da organização, manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim, tomar coletivamente medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz. A própria Carta nomeia também o órgão guardião deste primeiro propósito em seu artigo 24º. A fim de assegurar pronta e eficaz ação por parte das Nações Unidas, seus membros conferem ao Conselho de Segurança a principal responsabilidade na manutenção da paz e da segurança internacionais. Ao contrário da Assembleia Geral, de acesso garantido a todos os Estados-membros da ONU, o Conselho de Segurança é integrado por um seleto grupo de apenas 15 nações, sendo 5 delas privilegiadas com assento permanente e poder de veto. As 5 posições permanentes do Conselho de Segurança são ocupadas pelas potências que, no ano de fundação da ONU, 1945, pareceram capazes de deixar de lado as diferenças para cooperarem no combate a um mal maior. São 5 dos aliados que lutaram na Segunda Guerra Mundial contra o eixo nazi-fascista: os Estados Unidos, a União Soviética, que após ser dissolvida,
teve o assento herdado pela Federação Russa, o Reino Unido, a França e a República da China, sucedida pela República Popular da China com a Revolução Comunista no país. Privilegiadas com o poder de veto, cada uma das 5 nações pode, sozinha, interditar as resoluções do Conselho. Mas a esperança de cooperação entre estados com regimes e valores tão inconciliáveis se provaria um golpe mortal da ONU contra seus próprios ideais pacifistas. O encerramento da Segunda Guerra Mundial, ao contrário de selar entre os aliados uma garantia de coexistência harmoniosa, inaugurou a disputa entre as duas superpotências vencedoras pelo mais valioso espólio de uma grande guerra mundial: a influência sobre os povos e territórios. Rapidamente, as tensões entre Estados Unidos e União Soviética escalariam até fraturar o globo em 2 zonas de influência, em uma guerra fria que aniquilou a confiança entre os países com conflitos armados, propagandas ideológicas e o terror da constante ameaça de uma guerra nuclear. Desde então, o Conselho de Segurança da ONU, idealizado como um santuário da paz mundial, impenetrável pelos interesses egoístas de cada país, se transformou em apenas mais um tabuleiro da cada vez mais complexa disputa geopolítica entre as nações. A Rússia, desde o seu período como União Soviética, foi a nação que teve menos pudor em instrumentalizar seu poder de veto para a obtenção de vantagens estratégicas, mesmo às custas de incontáveis vidas humanas. Foi a União Soviética, por exemplo, que, obstinada em estender a sua influência pela África subsaariana, vetou a resolução da ONU que tentava impedir interferências externas que intensificasse a chamada Crise do Congo, um período de turbulência enfrentado pelo país em sua luta por independência na década de 60. O veto soviético foi a peça central do fracasso da ONU em pacificar o Congo, que ao final da crise contava cerca de 100 mil mortos. O próprio então secretário-geral da ONU, Dag Hammarskjöld, morreu em um misterioso acidente aéreo em 1961, enquanto se dirigia ao Congo para mediar pessoalmente o conflito. Com seu poder de veto, a Rússia também detém o poder de impedir obstruções contundentes da ONU aos seus próprios projetos expansionistas. A Rússia vetou, como era de se esperar, as resoluções contrárias às atividades militares russas na Geórgia em 2008, na Crimeia em 2014 e na Ucrânia em 2022. Também as tentativas da ONU de pacificação da guerra civil síria, iniciada em 2011, foram frustradas pela Rússia, aliada do ditador Bashar al-Assad. A guerra síria se estende até hoje e somente entre civis já fez mais de 300 mil vítimas. A Rússia, ou União Soviética, é um membro do Conselho de Segurança que mais lançou mão do recurso do veto, sendo responsável por quase metade de todas as obstruções já realizadas. Até o ano de 2020, 120 vetos foram russos, contra 82 dos Estados Unidos, 29 do Reino Unido, 16 da França e 16 da China. A China, que tradicionalmente adota uma postura de abstenção nos assuntos que não afetam diretamente seus interesses, teve um dos mais significativos abandonos da neutralidade em 2022, quando se juntou à Rússia para proteger a Coreia do Norte de sanções mais severas visando dissuadir a propagação nuclear e de mísseis no país. Por sua vez, os vetos dos Estados Unidos são direcionados, em sua maioria, à defesa dos interesses de Israel.
Em 2002, o então embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, John Negroponte, inaugurou a política de vetos norte-americanos, conhecida como Doutrina Negroponte, que consiste na oposição do país a qualquer resolução acerca dos conflitos entre Israel e Palestina que condene unilateralmente Israel, isentando os grupos terroristas palestinos de condenação equivalente. A doutrina Negroponte se justifica como uma compensação dos Estados Unidos ao viés anti-Israel fortemente presente no histórico de resoluções da ONU. Somente entre 2015 e 2022, a Assembleia Geral da ONU adotou o dobro de resoluções contra Israel do que contra todos os outros países somados. Por sua vez, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que somente nos últimos 3 anos teve entre seus membros reconhecidos violadores dos direitos humanos como Cuba, Venezuela, China, saíram 99 condenações a Israel, mais do que todas as condenações a outros países somadas. Em uma palestra ministrada na própria ONU, ainda em 2003, Annie Bavsky, ativista dirigente do Instituto de Direitos Humanos e do Holocausto, revelou o lado oculto das Nações Unidas. Abre aspas. Nunca houve uma única resolução acerca da repressão de décadas dos direitos civis e políticos de 1,3 bilhão de pessoas na China, ou das mais de 1 milhão de mulheres migrantes que trabalham na Arábia Saudita, mantidas praticamente como escravas, ou do virulento racismo que levou 600 mil pessoas a quase morrerem de fome no Zimbábue. Todos os anos, órgãos da ONU são levados a produzir pelo menos 25 relatórios sobre as supostas violações de direitos humanos por Israel, mas nenhum único sobre o sistema de justiça criminal iraniano, que determina punições como crucificação, apedrejamento e esquartejamento. Fecha aspas. Mas, enquanto as resoluções sobre povos, guerras e territórios são sequestradas por aqueles com poder para dobrá-las aos seus interesses nacionais, uma outra força supranacional opera nas sombras, longe dos clarões dos mísseis e do barulho das metralhadoras. Desimpedida por vetos, leis de guerra ou pela soberania das nações, a força da ideologia se propaga, também parasitando a autoridade da ONU para se legitimar. A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento de 1994, no Cairo, coordenada pela ONU, é considerada o berço do movimento designado pela sigla SRHR, Sexual and Reproductive Health and Rights, conhecido no Brasil como Direitos Sexuais e Reprodutivos. Já no ano seguinte, na também convocada pela ONU Conferência Mundial sobre a Mulher, sediada em Pequim, os direitos sexuais e reprodutivos foram consolidados como parte dos direitos humanos. Os direitos humanos das mulheres incluem seus direitos de controlar e decidir livremente e com responsabilidade sobre assuntos relacionados à sua sexualidade, incluindo saúde sexual e reprodutiva. Mas os direitos humanos, tradicionalmente redigidos em linguagem genérica e incontroversa, provaram-se indefesos à ressignificação de seus conceitos para a militância de algumas das causas mais controversas. O reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos como direitos humanos pavimentou o caminho para que o descumprimento de qualquer interpretação posterior do que deveria ser entendido como direitos sexuais e reprodutivos fosse condenado como violação dos direitos humanos. Assim, por exemplo, uma diretriz atual da Organização Mundial da Saúde determina que diversas abordagens comuns de leis e políticas de aborto impõem barreiras ao acesso ao aborto,
sendo inconsistentes com os instrumentos legais dos direitos humanos internacionais. Estados devem respeitar, proteger e executar os direitos de quem procura o aborto, incluindo seus direitos sexuais e reprodutivos. Aborto deve ser completamente descriminalizado. Os direitos sexuais e reprodutivos estão também inseridos na Agenda 2030, também conhecida como Sustainable Development Goals, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030 é constituída de 17 metas que as nações signatárias, entre elas o Brasil, se comprometem a cumprir até o ano de 2030. Sob o quinto objetivo, Igualdade de Gênero, encontramos o item 5.6. Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, aquela de 1994 no Cairo, e com a Plataforma de Ação de Pequim. Em 2018, a Unesco, braço da ONU para Educação, Ciência e Cultura, publicou um guia para uma educação sexual nas escolas, comprometida com a Agenda 2030, em que elege o tema do gênero como um dos conceitos-chave. Em seu quadro 3.1, chamado A Construção Social do Gênero e Normas de Gênero, recomenda como objetivo de aprendizado para alunos de 5 a 8 anos. É importante entender a diferença entre sexo biológico e gênero. Para alunos de 9 a 12 anos, normas culturais e sociais e crenças religiosas são alguns dos fatores que influenciam nos papéis de gênero. E para alunos entre 15 e 18 anos, é importante desafiar os vieses de gênero em nós mesmos e nos outros. E homofobia e transfobia são prejudiciais às pessoas de orientação sexual e identidade de gênero diversas. A Agenda 2030, que inclui metas no campo social, de saúde, de urbanismo, de ambientalismo, de infraestrutura e de justiça, é de uma ambição tão audaciosa e abrangente que reduziria os governantes seriamente comprometidos com ela a meros executores de uma agenda política global cujos impactos já podem ser sentidos por toda parte. Massive farmer protests have broken out around the Netherlands. Dutch farmers are protesting new climate regulations that will close farms and force them to kill off livestock in order to curb nitrogen emissions. This battle between farmers and regulations imposed by the government has been going on for the past few years. In 2015, the UN unveiled its 2030 Agenda for Sustainable Development, and in it are aggressive actions to curb climate change. In order to meet the metrics, the Netherlands has been ramping up regulations despite farmers saying they needed time to adapt and to go slow or they will go out of business. Protesters are set to return to Parliament. The Abandon Agenda 2030 protest is scheduled to kick off tomorrow. Começou hoje um workshop do Supremo Tribunal Federal sobre a implantação da Agenda 2030 da ONU na Suprema Corte. Desde setembro do ano passado, após a posse do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, a Agenda 2030 passou a ser uma prioridade na justiça brasileira. Em 2021, o STF iniciou o julgamento da ADPF 787, de autoria do Partido dos Trabalhadores, que ganhou prioridade no tribunal por ter sido catalogada como pertinente a 2 dos objetivos da Agenda 2030: saúde e bem-estar e redução das desigualdades. A ADPF declarava, entre outras coisas, que tem havido a errônea vinculação das categorias de pai e mãe ao sexo atribuído ao nascer. Consequências deste problema são situações como, por exemplo,
Homens trans que, tendo gestado seus filhos, são pais biológicos, acabam por ser incluídos no DNV, Declaração de Nascido Vivo, como mães, com base no único e arbitrário critério de possuírem capacidade gestativa. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, convencido pelos argumentos do PT, determinou a inclusão nas declarações de nascido vivo da categoria parturiente, neutra para gênero. Mais recentemente, em setembro de 2023, a então ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, votou pela descriminalização do aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. Uma das justificativas da ministra, como lemos na 69ª página de seu voto, foi a de que os 193 Estados-membros da ONU, incluindo o Brasil, comprometeram-se a adotar a chamada Agenda 2030, que engloba os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ODS. Como parte integrante do ODS 5, destaco a meta 5.6 de seguinte teor: assegurar o acesso universal à saúde sexual reprodutiva, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim. A Organização das Nações Unidas foi criada em um mundo de escolhas morais simples, em que os aliados vencedores da guerra contra o nazifascismo se projetavam como guardiões dos valores que valiam a pena preservar. Mas a realidade irredutível ao dualismo maniqueísta logo voltou a se mostrar em sua multifacetada fragmentação de perspectivas e interesses, minando o pacifismo global patrocinado pela ONU, colecionando fracassos na cooperação entre as nações pela paz no mundo. Vladimir Putin has just addressed the Russian people moments ago, announcing what Putin called the start of a military special operation, in his words, to demilitarize Ukraine. Israel has formally declared war after that unprecedented multi-pronged terror attack from Hamas. A ONU agora transforma seus majestosos edifícios de Nova York e de Genebra em potentes faróis dos direitos humanos no mundo, iluminando o caminho dos que aderem à sua ideologia e ofuscando os que respeitam o legado das próprias tradições. My name is Mette Gjerskov. I am from the Danish Parliament. I'm a former minister. When I've been to Africa, I've spoken to a lot of women, and some women want this, and some women want that. But I think we should allow them to decide for themselves. And that includes freely decide over their own body, their own sexuality, when and how many babies they want, if they want contraception, if they want abortion. If you want to make sure that you don't start a new colonization, let people make their own choices, decide over their own body. Thank you very much. Sorry, I'd like to address the lady who had spoken, the Danish lady who had spoken about comparing African women not having the right to choose what to do with her body and it being colonization. It's actually quite amazing how you were able to kind of twist that into shape, to that thought. But I must say this to you. I am from a tribe called the Igbo tribe in Nigeria. If I tried to translate in my native tongue what it means for a woman to choose what to do with her body, I couldn't. Most of the African native languages don't even have a way of phrasing abortion to mean anything good. Most of the African communities actually believe, by tradition, by their cultural standards, that abortion is a direct attack on human life.
I'm sorry. So for anybody to be able to convince any woman in Africa that abortion is actually a good thing and can be a good thing, you first of all have to tell her that what her parents and her grandparents and her ancestors thought is actually wrong. You're going to have to tell her that they have always been wrong in their thinking. And that, madam, is colonization. Compartilhe esse vídeo para que todos possam conhecer o que a mídia não fala sobre a ONU. E se você... Bom, irmãos, eu queria concluir com esse vídeo. Tá bem pesadinho isso aqui. Pode me ajudar aqui alguém, por favor? Vou colocar de volta. Por que eu deixei por último os pés? Em Daniel, no capítulo 2, nos diz assim, a partir do versículo 41. Quanto aos pés e aos dedos dos pés, que o Senhor viu que eram em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte e, por outro, será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro, que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Quero fechar que essa é a tradução da parte do sonho que o rei viu quando uma pedra, ela era cortada de um alto monte, sem a ajuda de mãos humanas, e lançada nos pés. Ora, irmãos, quem é essa pedra? Quem é esse? Onde é esse alto monte? Quem é essa pedra? Alguém se habilita? A pedra que foi cortada e lançada sem a ajuda de mãos humanas. O nosso maior e soberano Senhor Jesus. Ele. Passei esse vídeo porque os pés, os dedos dos pés em especial, formam 10 nações. Nós temos, estejam atentos à movimentação que o mundo está acontecendo. Por isso que outrora eu falei, vamos parar de perder tempo com TikToks, BBB, os futebolzinhos da quarta-feira, do domingo, essas coisas que só são distração. Na época do Império Romano e na Grécia também, quando o povo começava a se atentar para a política está tão intrínseco, está tão misturado com religião que vocês não fazem ideia. Esse ditado de que política não se discute, política, religião e futebol não se discute. Religião vem da origem da palavra religare, de religar algo, alguma coisa. No caso, aqui é quem? Nós a Deus, Deus a nós. O véu foi rasgado. No caso de política, até no pãozinho que você compra na padaria tem política. Até no pãozinho que você vai comprar, na balinha que você vai comprar, há política. Você não vai discutir, é lógico, porque passaram para a gente aquela ideia de, não, o meu candidato, ele é melhor, ele rouba mais faz. Ah, não, mas o meu, ele tem mais sabedoria, ele retém, para depois, como José, distribuir. Agora, se você for discutir partidarismo, realmente, é uma idiotice. Não se discute mesmo, não. Religião, realmente não se discute na forma de, o meu catolicismo é melhor do que o seu evangelismo, o meu espiritismo é melhor do que o seu budismo. Não, não é isso. Devemos sair dessa alcunha de que todos os caminhos levam a Deus. Há um único só caminho. A pedra angular, a que foi arrancada desse alto monte sem a ajuda de mãos humanas e destruiu esses 10 reinos. E futebol se discute como estratégia. Não que
o meu Corinthians é melhor do que o seu Flamengo, ou o meu Palmeiras é melhor do que o seu Vasco, enfim, não é isso. Mas é estratégia, política de estratégia. Então, quero concluir dessa maneira. A soberania de Deus. Tudo é dele, para ele e por ele foram feitas todas as coisas. Tudo está no controle. Todas essas atrocidades que nós assistimos aí e que agora estão acontecendo aí. Agenda 2030, nós estamos em 2024, faltam 6 anos. Como é que está a nossa geração? Nossas crianças? Como é que elas vão chegar lá? Nossos adolescentes? O dia a dia deles estão sendo minados, bombardeados na escola, nas ruas. E nós, o que estamos fazendo? Estamos confiando na soberania do nosso Deus? Alguém pode repetir para mim, por favor, o que é soberania? Lê em voz alta, por favor. Soberania, superioridade, derivado de autoridade, domínio, poder. E essa soberania do nosso Deus foi condicionada? Alguém deu a ele? Ou é dele, inerente dele? Não, vamos ou não vamos confiar nesse nosso Deus maravilhoso? Nesse ano de servir, aqueles que já vinham servindo, isso não serve para vocês. Mas, o que eu vou dizer agora, estamos no ano de servir. O que estamos esperando para arregaçar as mangas e começar a servir? Com o propósito que o Senhor, Ele nos capacitou, nos habilitou com dons, talentos, habilidades, qualidades. É para sermos melhores? É para eu disputar com o pastor Rony quem é o melhor? É para eu disputar com o Juninho quem é o melhor? Com o baterista quem é o melhor? Não. Os dons, as qualidades que nos foram presenteados é para servir ao Senhor o seu propósito e ao nosso próximo. O que a gente tem feito? Eu agradeço a oportunidade. Nosso maravilhoso Deus nos abençoe tremendamente. Glória a Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Que bom que você está aqui. Observe a frequência da EBD. Ó, Deus tem chamado, tem convocado, né? Olha como está linda hoje a igreja, né? Pela manhã. Continue chamando mais irmãos e irmãs. Venha participar, querido e querida, porque você está sendo habilitado pelo próprio Deus, habilitada pelo próprio Deus em crescer e em colher, em frutificar. Amém? Dar muitos frutos nessa terra. Espero que logo mais você esteja aqui, se o Senhor Deus assim permitir, né? Se o arrebatamento não acontecer, estaremos aqui logo mais. Se o arrebatamento acontecer, aqueles que estão em Cristo te vejo lá na glória. Amém? Vamos orar, essa é a nossa certeza. Vem para cá, crente, do lado aqui, meu professor. Amém? Vamos orar? Pai, nós rendemos graças nesta manhã abençoada, em que recebemos da parte do Senhor o ensino, a instrução, para darmos continuidade, Senhor meu Deus, a andarmos como igreja nesta terra. Abençoe, Senhor meu Deus, o domingo de cada um dos teus filhos, ó Pai, e que cada um seja instrumento, ferramenta, Senhor, meu Deus, para, Pai amado, prover, anunciar, ó Pai, meu Deus, ministrar a tua palavra, Senhor, e assim estarmos aqui logo mais no culto de celebração, para adorarmos o teu nome, para prestarmos ao Senhor o nosso culto racional. Abençoe, Senhor meu Deus, o regresso de cada um dos teus filhos e aqueles que forem alcançados por esta palavra, em um nome de Jesus. E você diz: amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a rica comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos, e que todos que são mais que vencedores e vencedoras digam: vai cheio de vitória, em nome de Jesus.